Ok, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho aqui algumas amostras de cabos elétricos de várias seções. Como por exemplo este mais fino aqui, dos que tenho aqui neste momento, é um cabo de meio milímetro quadrado, 0,5 milímetro quadrado. Este aqui é de 1,5 milímetro quadrado, eu não tenho nenhuma aqui no momento de 1 milímetro. 1,5 também, este aqui azul. Este é 2,5 milímetro quadrado, 4 milímetros quadrado, e assim vai subindo, 6 milímetros, cabo rígido, cabo sólido, 6 milímetros quadrado. Existe ele também flexível e existe ele fio rígido também. Aí já vai aumentando a seção, né, popularmente a bitola. Um cabo flexível. Este cabo sólido também, cabo sólido. E tem mais outros aqui. Vou retirar. E é interessante esse, né? Um cabo verde com listras amarelas, ou seja, cor verde e amarelo. Interessante essa coloração aqui desse cabo. Quando eu for elaborar a série de vídeos sobre cores em condutores, vou falar algo interessante sobre a cor desse cabo verde e amarelo. Pois bem, pessoal, a pergunta que se faz é a seguinte: qual o valor máximo, o limite máximo de corrente cada condutor, cada seção de condutor suporta? Eu tenho recebido algumas perguntas sobre este assunto. Alguns colegas me pediram também a tabela com valor de corrente nos condutores. Como eu ainda não elaborei a série de vídeos sobre dimensionamento de condutores, eu resolvi então postar este vídeo aleatório, mostrando apenas uma tabela simples e direta, com valores de correntes, limites máximos de corrente por seção, por bitola, nos condutores elétricos. Acompanhe na sequência. Pois bem, pessoal, esta é uma apostila que eu comecei a elaborar no final de 2008 para trabalhar com os alunos em um projeto do governo do estado de Minas Gerais. Nela eu tenho a tabela, como eu disse, uma tabela simples e direta sobre valores máximos de correntes nos condutores elétricos. Como vocês podem ver, tem aqui o título Dimensionamento dos condutores, mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas apenas como uma demonstração simples e rápida, seção mínima dos condutores. Por exemplo, a NBR 5410 determina valor mínimo de seção de condutores para cada situação da instalação elétrica. Por exemplo, iluminação, o mínimo que deve ser usado, 1,5 milímetro quadrado. Tomada de uso geral, 2,5 milímetros quadrados. Aquecedor de água, boiler, 2,5 milímetros quadrado. Chuveiro elétrico, 4 milímetros quadrado. Aparelhos de ar-condicionado, 2,5 milímetros quadrado. Fogões elétricos, 6 milímetros quadrado. Segundo a NBR 5410, só algumas situações, alguns casos específicos é que a seção dos condutores poderá ser inferior a 1,5 milímetro quadrado. E aqui está as situações, eu não vou colocar aqui agora, que não é o caso. O que nos interessa é isso aqui, o limite de condução de corrente. Vou saltar este comentário aqui e vamos para a tabela que nos interessa. Segundo a NBR 5410, também como está aqui, os condutores fabricados para instalações residenciais, eles devem suportar uma temperatura de trabalho de 70 graus centígrados. Eles devem suportar essa temperatura.
Só que a tabela de capacidade de condução de corrente são calculadas tomando como base este valor, ou seja, de suportar até 70 graus centígrados, mas porém que esses condutores estejam instalados em um ambiente onde a temperatura seja de 30 graus centígrados. Então, pessoal, um lembrete aqui antes de eu deixar aqui a tabela, especificamente com os valores, eu quero deixar um lembrete importantíssimo. Essa tabela, como eu disse, é uma tabela simples e direta. Eu não estou abordando ainda a série de vídeos sobre dimensionamento de condutores, mas como eu tenho recebido muitas perguntas me pedindo essa tabela e perguntando também dúvidas a respeito de como dimensionar condutores, eu resolvi então elaborar este vídeo aleatório para apenas apresentar essa tabela simples, mas eu quero deixar aqui um lembrete, 3 situações diferentes que vão alterar os valores que eu vou apresentar aqui nessa tabela, que já está aqui. É o seguinte, o primeiro deles, se a temperatura ambiente no local aonde serão instalados os condutores for superior a 30 graus, esses valores que estão nessa tabela aqui serão alterados. Devem ser recalculados então, usando a tabela fator correção de temperatura. É uma outra tabela. Segunda coisa, se houver mais de um circuito, vários circuitos instalados junto com o circuito que você está calculando, dimensionando, esses valores dessa tabela aqui também será alterado. E aí tem uma outra tabela, fator correção de número de circuitos, que deve ser usada para redimensionar os seus condutores, os condutores que estão sendo calculados. E a terceira coisa que altera esses valores aqui, e que deve estar atento a isso, é se o comprimento do circuito, a distância, exceder a 30 metros. Neste caso, estes valores vão ser alterados, ou seja, o valor de corrente de cada seção vai diminuir por causa da distância, e aí deve-se consultar uma tabela. Existe uma tabela aí chamada momento elétrico, que ela é usada para isso. Alguns colegas já me pediram essa tabela e eu já a enviei para eles. Chama-se momento elétrico. Isso é para calcular, redimensionar condutores, circuitos elétricos, quando os mesmos excedem a 30 metros de distância. Ok, pessoal? Então fica o lembrete aí. Essa aqui é uma tabela simples e direta para a seguinte situação que está aqui, ó. A seguinte tabela dá a condição de condução de corrente para condutores. Deixa eu voltar aqui, ó, senão o pessoal pode perder. Ó, a tabela seguinte dá a capacidade de condução de corrente para condutores instalados em eletrodutos, condutos, calhas, etc. e ao ar livre ou em instalações expostas. Então está aqui a tabela de limites de condução de corrente. Aqui está, nessa coluna, a relação das seções das bitolas dos condutores. Essas duas colunas aqui com os valores de corrente correspondente a cada seção, cada bitola, é referente a condutores instalados em eletrodutos. Quando eu disser eletroduto, pode ser mangueira, conduítes, qualquer material que serve para passar por dentro dele os condutores, os fios elétricos. Podem ser aparentes ou embutidos em alvenaria, pisos, lajes e paredes. Esses mesmos condutores terão valores diferentes quando eles forem instalados ao ar livre. E é óbvio, porque ao ar livre, o condutor, ao ser aquecido pela passagem da corrente elétrica, estando esse condutor ao ar livre, ele é resfriado mais rapidamente. Por isso, ao ar livre, pode-se aplicar um valor de corrente maior em cada condutor de acordo com a sua seção. Então vamos lá, pessoal. Está aqui, ó. O cabo de 1 milímetro quadrado, nessa condição aqui, ó, instalado em eletroduto aparente ou embutido,
Se for dois condutores carregados, por exemplo, fase e neutro ou fase e fase, ele suporta um máximo de 13,5 amperes, o cabo de 1 milímetro quadrado. Se for três condutores carregados, por exemplo, um circuito trifásico, 3 fases, e não tem o neutro, ele suporta um máximo de 12 amperes. Este mesmo condutor de 1 milímetro quadrado, estando ao ar livre, para dois condutores carregados, 15 amperes. Vejam que agora aumentou a condução de corrente dele. Se for três condutores carregados, 13,5 amperes. E assim, pessoal, na sequência, todos os demais, as demais seções bitolas, né, popularmente. Eu não vou ler todas porque isso prolongaria muito o vídeo, mas fica fácil o pessoal acompanhar aí, pausando o vídeo e acompanhando aqui o valor de corrente para cada seção, cada bitola de condutor, estando em eletroduto aparente ou embutido, 2 condutores ou 3 condutores, e também um ar livre para 2 condutores e 3 condutores. Pois bem, é essa a tabela, é simples, volto a lembrar, frisar, vejam, esses valores aqui serão alterados, serão diminuídos caso o circuito, os condutores sejam instalados em locais onde a temperatura exceder a 30 graus ou onde houver mais circuitos instalados juntos, passando dentro do mesmo eletroduto, junto com os condutores calculados, ou então quando a distância do circuito exceder a 30 metros. Pois bem, pessoal, vou deixar aqui alguns segundos essa tabela e desde já agradeço aí a atenção do pessoal que vem acompanhando e até o nosso próximo vídeo da série. Melhor dizendo, até o próximo vídeo dessa série, não sei porque ainda não iniciei a série sobre dimensionamento de condutores elétricos. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.